Dia, paz do Senhor. Hoje, dia 15 de novembro, hoje é dia de eleições municipais em todo o território nacional. Só não em Macapá, né, por causa do apagão que teve esses dias, e por causa disso a vida em Macapá ficou comprometida, principalmente no que diz respeito a questões de ordem elétrica, de movimentação, mobilidade das pessoas, ficou comprometido, né? Macapá não tem eleição hoje. Distrito Federal também não tem, porque não tem prefeitura, né? É um distrito federal, então não existe prefeitura, não existe vereador. E também aquela região esqueci o nome agora, das praias e tal, que é uma região toda controlada, né? Governamentalmente falando, o governo controla aquela região e também não tem. Mas fora isso, são mais de 5.500 municípios que estão tendo eleições municipais para prefeito e para vereadores. E nós temos que orar sempre, colocando diante do Senhor a nossa terra, os nossos municípios, as nossas cidades. Por quê? Porque nós precisamos de paz. Nós desejamos a paz. E isso só pode ser realizado se o Senhor Deus interferir. Ele é o Jeová Shalom, o Deus da paz, né? Ou então, quando Abraão foi visitado pelo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, chamado o rei de Salém, mas também o rei da justiça, porque paz e justiça são conceitos irmãos, né? A paz é irmã da justiça. Se você não tiver a justiça plena, a equidade, o equilíbrio, a paz também não se manifestará, porque a paz vamos chamar, é o braço da justiça, né? É a justiça e, por conseguinte, a paz se estabelece. Então, estamos orando, jejuando por esse dia, por esse momento, e que você cumpra com a tua cidadania, e que você ore e clame diante do Senhor, para que nós tenhamos homens e mulheres levantados, né? Capazes, tementes a Deus, homens e mulheres de verdade, como diz a minha mãe, uma pessoa de opinião, meu pai também fala, uma pessoa de opinião, e em quarto lugar, que aborreça a avareza, ou seja, é resistente, né? É resistente a essa área financeira, material, de dinheiro, e claro que só o Senhor, eu vou até falar a respeito disso hoje, só o Senhor pode manifestar e pode proteger a pessoa de ser subornável. Todos nós somos subornáveis, todos, né? E nós vamos estar até falando a respeito. Glória a Deus pela tua vida. Estamos lendo a palavra do Senhor hoje, domingo, e a gente fala duas vezes, às 10 e depois às 4:30 da tarde. E eu quero dar continuidade em Mateus capítulo 6, sobre a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, dentro de tudo isso que a gente tem falado todos esses dias, Pai Nosso, porque é o nosso Pai, nós somos chamados de seus filhos, que está nos céus, ou seja, o céu dos céus é a sua morada, né? É o seu ambiente de glória, de poder, de manifestação da sua eternidade, da sua sabedoria, da sua onisciência, da sua onipotência, de tudo aquilo que o seu governo, a sua autoridade estabeleceu e estabelece sobre todo o universo e toda a criação. Depois diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Aquilo que ele já estabeleceu, conforme Efésios capítulo 1, porque nas regiões celestiais ele já ordenou todas as coisas, e agora
Nós, como povo de Deus, como embaixadores, precisamos conclamar, invocar a manifestação desse reino e a manifestação e a plenitude da vontade do Deus vivo, da vontade perfeita, que traz equilíbrio sobre todo o universo, sobre toda a criação, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ou seja, é supridora, a vontade dele é plena, a vontade dele é aquela que nos leva ao equilíbrio completo, se manifeste, e nós precisamos viver isso. A Bíblia fala lá em Romanos, Paulo falando ao livro dos Romanos, diz que a criação clama e geme pela manifestação dos filhos de Deus. Porque quando os filhos de Deus, os embaixadores da pátria celestial, se manifestam, essa manifestação ela traz equilíbrio, porque a vontade do Senhor é prescrita, é observada, é vivida em nome de Jesus. Depois diz assim, o pão nosso de cada dia. O pão nosso, na verdade, na tradução sugerida por Joaquim Jeremias, né, no aramaico, porque essa oração ela foi compilada no aramaico, nem no hebraico e nem no grego, mas no aramaico diz: o pão do Shabá nos dai hoje, ou seja, o pão do sábado nos dê na sexta-feira. A porção dobrada, a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Porque a nossa comida e bebida é exatamente fazer a vontade do Senhor, como diz o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Porque o reino dos céus não é nem comida, nem bebida, mas é o que? É moderação, é amor, é poder. Depois diz assim, e não perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque nessa região, porque na manifestação desse reino dos céus, não tem nem credor e também não tem devedor, não tem endividado. Nesse ambiente celestial, não tem nem senhor e não tem escravo, tem filho, né? Então, no reino dos céus, nós somos chamados filhos. Quem chama de evangélico é a revista Veja. A Bíblia não chama evangélico, a Bíblia chama de filho. Somos filhos do Pai eterno. Depois diz assim, e não nos deixes cair em tentação. Então a gente conversou ontem um pouquinho, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é tentação? E a gente leu aqui a passagem de Tiago, e eu quero começar a partir dessa passagem, Tiago capítulo 1, né? Eu já li ontem, vou ler de novo hoje, eu mandei até pelo Facebook, né? Porque no Facebook dá para escrever. Então, Tiago capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Então significa que já está líquido e certo que nós seremos provados. Provados por quê? Porque é uma lógica de um ser caído. Qual é a lógica? Que nós somos malvados. Então a lógica divina parte desse princípio. Somos seres malvados, tá? Somos seres malvados. Somos maus. Por que somos maus? Porque somos seres caídos. E por que somos seres caídos? Porque em algum momento na nossa existência nós optamos por estarmos desassociados do Deus vivo, do Pai eterno, do El Shaddai Adonai, do Yahvé, conforme o Antigo Testamento. Então, nós somos seres, vamos dizer, frágeis, sensíveis. E diz aqui, porque depois de ter sido, né, provado, e resistir com perseverança, aprovação, nós somos aprovados. E depois de termos sido aprovados, receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Está aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não pode, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Então vamos pensar de maneira ontológica, né, a origem, tá? Então, Deus ontologicamente é o bem. Se Ele é o bem e Ele é Deus, significa que o mal está num nível abaixo. Não existe mal de maneira ontológica, tá? Vamos de maneira... na essência não existe mal. Existe o malvado. Como na lei, vamos dizer, na lei da física, não existe escuridão. A escuridão, na verdade, ela não existe. O que existe, muitas vezes, é a nossa incapacidade de enxergarmos e numa certa falta de luz. Mas a escuridão, de fato, ela não existe. E quando ela existe, a escuridão nada mais é do que a manifestação de falta de luz, porque a luz é maior. Entendeu? Será que eu estou conseguindo me explicar? Então, a luz, ela é, agora falando de maneira parabólica, de maneira figurada, de maneira comparativa, a luz é maior do que a escuridão, do que as trevas. E onde a luz chega, as trevas se dissipam, porque as trevas elas são menores do que a manifestação da luz. Dito isso, então não existe o Deus mal, porque mal não é Deus. Agora existe o bem. O bem é maior, porque o bem, eu posso dizer que o bem é a manifestação de Deus, e Deus é Deus. Então mal é criação, e criador é bem. Então, existe o maligno? Existe. Mas o maligno existe por obra e por permissão do bem. O diabo existe não é porque ele é poderoso, ou porque ele faz sombra em relação a Deus. Não tem como. Deus é Deus, ele é criador. O diabo é criatura. Aí você está falando assim, pô, mas está falando uma coisa, né? Como é que fala? Uma coisa fácil de entender. É fácil, mas não é. Porque no dia a dia, nós geralmente atribuímos uma autoridade e um poder que o diabo não tem. E é isso que o reino está deixando muito claro. Em nenhum momento de tudo aquilo que a gente já leu, Jesus dá algum tipo de importância, de valor ao diabo. Nenhum momento aqui. Mateus 5, 6 e 7. É a constituição de reino. É a carta magna do reino dos céus. Da nossa pátria celestial, da nossa pátria eterna. Em nenhum momento. Por quê? Porque o diabo é criatura. Ele não é criador. Ele não tem poder em si mesmo. Se existe uma força ou algum tipo de poder, foi por obra do bem que está permitindo que esse maligno ainda viva. Porque diz lá em Tessalonicenses que apenas com o sopro da sua boca ele será destruído. Certo? Dito isso, quando o Senhor Jesus me ensina a orar na oração do Pai Nosso, voltando aqui o Tiago, só para terminar, Tiago capítulo 1, versículo 14, ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o que é a tentação? A tentação vamos dizer assim, é um degrau, sei lá, um degrau abaixo do degrau do pecado.
né? Então é aqui na tentação que eu preciso ser trabalhado. Na verdade, quando eu digo, e o Senhor Jesus me ensina, não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal, eu estou sendo humilde diante do Senhor e estou aventando a possibilidade de ser tentado. E se eu estou aventando a possibilidade de ser tentado, significa que eu sou um ser frágil. Então, essa frase no final da oração, ela expõe, assim como no começo da oração eu estou expondo a grandeza de Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, eu estou expondo, eu estou reconhecendo, eu estou atribuindo o verdadeiro valor, o verdadeiro poder de Deus, a grandeza, a magnificência, a magnitude de Deus. Do outro lado, né, depois eu começo a mostrar a minha não, né? Aqui é no coletivo, a nossa fragilidade. Nós somos seres frágeis. Somos fragilmente, né? Muitas vezes assolados, né? Indagados pelo diabo exatamente por causa disso. Porque somos seres sugestionáveis. Somos seres relativizáveis. Eu nem sei se é essa palavra, mas estou inventando agora. Somos seres relativizáveis. Tudo é relativo. Até a vontade de Deus é relativa. Porque eu sou frágil. Porque eu sou carente. E na minha carência, a tentação, ela é uma possibilidade muito clara, muito evidente. Tanto é que o Senhor Jesus nos recomenda que nós oremos da seguinte maneira: não nos deixes cair em tentação. E você viu lá comigo em Lucas capítulo 4, não vai dar para ler tudo de novo, mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus venceu o diabo em todas as tentações. Em todas, porque não foi somente as 3 tentações que o diabo tentou tirar Jesus do seu objetivo, do seu projeto de vida, do seu plano de vida. Foram várias vezes, foram em vários momentos. Obviamente, Mateus está pontuando aquilo que possivelmente tenha sido uma questão, vamos chamar assim, mais importante. Aí Mateus pontua. Mas durante todo o tempo Jesus foi tentado em várias situações. Só que existe uma coisa que Jesus está recomendando na nossa oração, que é realmente o exemplo da sua própria vida. Abra comigo a palavra do Senhor em João capítulo 14, versículo 30. João capítulo 14, versículo 30. São passagens conhecidas, mas vamos ler. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Olha a frase de Jesus, presta atenção. Ele nada tem em mim. Ele poderia dizer, Jesus, ele não tem poder comigo, ele não é tão forte quanto eu, não. Ele nada tem em mim. Significando o quê? Em outras palavras, ele não achou ocasião em mim. Ele não encontrou espaço em mim. Nas minhas contingências, nas minhas demandas, na minha mente, ele não encontrou qualquer ambiente para que ele pudesse agir. Ele nada tem em mim. Então, quando nós oramos no nosso coletivo, porque nós comungamos, nós oramos uns pelos outros, e declaramos diante do mundo espiritual, não nos deixes cair em tentação, eu estou dizendo o seguinte: eu sou frágil, eu sou sensível, eu sou subornável, eu sou chantageável. Eu nem sei se tem essas palavras, tá? Eu sou chantageável.
eu sou malvado na minha origem, porque Davi já havia dito lá em Salmos, fui, formado, fui criado em pecado, eu nasci no ventre da minha mãe em pecado. Então eu não sou um ser mau, mas eu sou malvado, eu sou maldoso. E o que inocula, o que bloqueia a minha malvadeza é Deus, é Jesus. Então quando eu falo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, ou melhor dizendo no plural, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, eu estou atribuindo a mim essa fragilidade. E eu, como ser humano, eu preciso identificar a minha fragilidade, a minha pequenez em relação à grandeza do Senhor. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Então, lembra que eu falei que a frase mais importante, geralmente na linguagem antiga, no entendimento antigo, ela poderia ser construída da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O mais importante aqui é santificado seja o teu nome, de maneira prática. Então, santificado seja o teu nome, não me deixe cair em tentação, porque santificado seja o teu nome, livra-me do mal. Porque a santificação, a prática de santificar, a prática de colocar o nome de Deus no seu verdadeiro lugar a partir e através da minha vida, vai me fazer reconhecer a minha pequenez, a minha fragilidade. Eu sou uma pessoa carente, a minha carência. E quando eu exponho, eu estou dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso santificar o teu nome? Com certeza. Mas eu preciso de ajuda, porque senão eu não vou conseguir. A minha força, o meu poder não é capaz. Lembra daquilo que aconteceu com Jesus e Pedro? Quando Jesus falou: olha, eu vou voltar para Jerusalém, eu vou ser entregue às autoridades, eu serei entregue à morte. E Pedro: não, que isso? Não fala uma coisa dessa. Não vou deixar. Oh, Pedro. Não sabe de nada, inocente. Não sabe. Pedro, Satanás tentou te peneirar. Eu é que intercedi por você. E realmente acontece. Horas mais tarde, Pedro, antes que o galo cante, Pedro nega Jesus 3 vezes. Porque é inerente à existência humana essa malvadeza, essa concupiscência, essa malignidade. E o que impede de nós sermos assim e de darmos cabo a essa nossa existência vil é a intervenção de Jesus Cristo. Porque quando você lê lá em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Depois ele diz, terminando o versículo 30, e ele nada tem em mim. Imediatamente depois, um versículo depois, já no João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. E aquele que está em mim, Então ele é a videira verdadeira e nós somos os arbustos, os galhos que fomos enxertados. E se estivermos enxertados nele, aí sim nós daremos bom fruto. Aí sim viveremos aquilo que está escrito no livro dos Salmos, que nós somos como carvalhos de justiça, plantados às margens dos rios, e nós daremos as nossas folhas
para remédio das nações, e no devido tempo nós daremos fruto. Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou seja, livra-nos do diabo, livra-nos das suas ardilosas armadilhas, né? Porque se depender de mim, Senhor, eu estou sendo claro, humildemente, humilhado diante do Senhor, se depender de mim, eu vou optar pela satisfação e eu vou depreciar a minha identidade. Se depender de mim, eu vou optar pelos meus desejos, pelas minhas fragilidades, pela minha corruptibilidade. Eu vou optar pelo suborno. Eu vou optar pela corrupção, seja de qualquer nível. Então, Senhor, livra-me do mal. Interceda por mim. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Você entendeu? Olha que maravilhosa é a oração do Pai Nosso, porque Jesus estabelece a estrutura da minha vida. Eu estou completamente dependente de Deus, desesperadamente dependente de Jesus Cristo. Não me deixes cair em tentação, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas livra-me do mal. Livra-me das armadilhas, das ciladas do diabo. Eu sou um ser subornável. Eu sou um ser tentável, né? Eu sou um ser chantageável. E como diria Paulo, né? Contextualizando uma frase dele, ele diz assim de maneira filosófica, né? Nós vivemos diante de um ambiente cosmocrático. E o que é um ambiente cosmocrático? É um ambiente de forças que eu estou completamente subserviente. Eu não tenho poder. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu não estou com isso atribuindo qualquer juízo de valor. Eu estou dando um exemplo. Por exemplo, as vacinas que estão falando aí por aí. Se é chinesa, se é inglesa. Primeiro que todos os insumos são chineses. Felizmente ou infelizmente, a China detém o monopólio dos insumos de remédios, a maioria deles, né? Segundo, eu não tenho como. Porque há uma ação cosmocrática que é muito mais forte do que eu, é muito mais poderoso do que eu. Senhor, eu dependo do Senhor. Não me deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Porque eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho expertise, eu não tenho até condição de falar se vai ser assim, vai ser assado. Eu só preciso do Senhor, eu preciso da tua misericórdia, né? Ou então, cosmocrático, por exemplo, a Lava Jato. A Lava Jato veio bem, alguns anos aí, se não me engano, desde 2015, final de 2014, alguma coisa aí, veio bem, né? Políticos, empresários, tal. Quando se percebeu que a Lava Jato estava tocando no sistema financeiro e no sistema jurídico, pronto, aí... Porque há um sistema, há uma força maligna que detém esse tipo de situação que é tão grande, que é muito mais, e é invisível, você não sabe, mas que existe, existe. Então, quando nós oramos, nós estamos colocando diante do Senhor, né, a nossa fragilidade, a nossa sensibilidade, a nossa falta de força, de poder, e que nós necessitamos desesperadamente da misericórdia do Senhor. Acabou o nosso tempo, não tem mais, mas daqui a pouco às 4h30 volto a conversar com você, em nome de Jesus, será uma grande bênção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa nossas casas, nossas famílias, derrama-te, ó Deus, com um domingo maravilhoso, domingo de comunhão, de família, derrama-te sobre cada um de nós,
trazendo cura, saúde, a tua plenitude de vida abundante. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e a plenitude, o consolo, o conforto, a cura do Espírito Santo se derrame sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, até daqui a pouco às 4h30 da tarde. Beijo, até mais tarde, tchau, tchau. Boa votação, fique na paz, tchau, tchau.